Olá, estamos aqui mais uma vez juntos para compartilharmos da palavra do Senhor. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Vamos orar primeiro? Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. E pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra nos acompanhe e que a tua palavra nos toque, nos sare, nos transforme. Que a tua palavra, Pai, abençoe as casas, as famílias e nos tornem mais obedientes a Ti. Obrigado, Pai, porque estamos na Tua presença. E estando contigo, Senhor, nós temos certeza que estamos em lugar seguro. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, dizem assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O livro de Josué. Afirma-se que o livro foi escrito por Josué ou que ele providenciou para que fosse escrito. Os fatos relatados ocorreram por volta de 1300 antes de Cristo. O assunto é a conquista da nova terra sob a liderança de Josué. O povo então conquistando e entrando na terra de Canaã. Tudo se passa após a morte de Moisés. A proposta é a de que podemos vencer em nossa missão de propagar o nome de Deus com coragem e fé, pois Deus está conosco. O texto que nós acabamos de ler, capítulo 24, é um discurso de despedida, onde Josué chama todo o povo para se comprometer em permanecer fiel a Deus e à sua palavra. O capítulo anterior, capítulo de número 23, ele mostra que Josué já é bem velho. Isso é registrado nos versículos 1 e 2 do capítulo 23. Há a preocupação que após sua morte o povo não se disperse, mas viva compromissado com a aliança feita com Deus e viva como uma grande família, obediente ao seu chamado de ser povo separado para Deus. Então, dentro desta ideia, a nossa proposta aqui é um chamado às famílias. Um chamado às famílias. No mês de maio, nós temos falado a respeito da família. Nós temos olhado para a família e percebido o quanto Deus ama as famílias e que Ele próprio idealizou, criou as famílias. Portanto, Ele tem um chamado especial para a minha família, para a sua família, para cada família que nos acompanha neste momento. E a primeira coisa que a gente vai perceber dentro do texto que nós acabamos de ler está dentro do versículo de número 24, através de algumas expressões que aparecem ali. Nós lemos ali que este povo está sendo chamado a seguir e a servir ao Senhor com temor. E que este serviço ou essa adoração, porque a palavra servir ali também tem a ideia de adorar a Deus, seja feita de maneira integral e fiel ao Senhor. Para tanto, deviam abandonar os falsos deuses. Por isso é que Josué, ao chamar o povo para esta reunião, lembra que lá no passado eles tiveram, nos seus ancestrais, a ligação com falsos deuses.
e de que na presente terra onde eles estão, os povos que os cercam também adoram e servem falsos deuses. Então, eles teriam que ter muito cuidado e muita atenção na sua maneira de viver. Por isso é que eles são chamados aqui a servir a Deus de uma maneira completa, de uma maneira integral e fiel ao Senhor. E isso só poderia acontecer se eles abandonassem, de fato, de uma vez por todas, todos os falsos deuses. Então o texto aqui é como que se Josué estivesse olhando para dentro do coração de cada um e percebesse que aquele coração precisava ser refeito através da lei e através da obediência da lei dada por Deus através de Moisés e que eles a tinham agora como algo a preservar. Daquele momento em diante, o coração deles precisava estar seguro, firmado nesta palavra recebida de Deus. Então, este coração precisa colocar para fora todo falso Deus e todo relacionamento com a idolatria, para que então este povo possa seguir de fato, vivendo de uma nova maneira, em um novo estilo de vida. E aí nós lembramos do que está escrito em Josué, capítulo 23, versículos 6 e 7. Diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restarem entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Nós temos aqui algumas palavras importantes para nós. Josué chama a atenção para que então este povo deveria se esforçar. Esforçar no quê? No guardar e cumprir toda a lei que haviam recebido de Moisés. E dela não deveriam se apartar, não deveriam se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguir caminhando, avançando com um objetivo único, de serem fiéis a Deus e viverem um estilo de vida separados para Deus. Então é dito aqui para que eles não viessem a se misturar com aquelas nações e com a sua cultura corrupta, com a sua cultura caída. Nem deviam fazer menção do nome dos seus deuses. Não deveriam jurar por eles. Não os deviam servir e não os deviam adorar. Dessa maneira, o coração poderia então ser refeito, seguro e completo diante da palavra de Deus. Somente seguindo, observando e sendo fiel a esta palavra, este povo então poderia seguir como nação realmente separada para Deus com um novo propósito de vida, que era seguir, servir e proclamar ao Deus a quem eles conheceram. E este chamado, este serviço a Deus, ele é de uma maneira completa, que nos chama a atenção para que a gente conserve a nossa vida limpa e separada para o Senhor. Então, esse coração refeito, mediante a obediência da lei recebida por Moisés e anunciada, proclamada sobre toda a nação, esse coração, esta vida, poderia ser refeita. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o que diz o Salmo de número 51, no versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É a mão de Deus vindo ao nosso coração e nos moldando o nosso coração de acordo com a vontade dele, para que então o nosso espírito
seja inabalável, ou seja, não se incline nem para a direita, nem para a esquerda, mas prossiga no alvo para o qual ele foi criado e refeito em Deus, e agora santificado nele. Josué capítulo 23, no versículo 11, diz: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. A alma deles, a vida deles, o interior deles, no mais profundo, deveriam estar se empenhando para guardar toda a vontade de Deus e então servir a Deus através de um chamado completo, de um chamado à integralidade de vida colocada diante do Senhor. Essa era a proposta que Josué tinha para as famílias naquele dia. E é também a proposta que a palavra de Deus tem para nós hoje. Mas prosseguindo, uma segunda coisa que a gente percebe ainda, o versículo de número 15, na parte A, na parte inicial do versículo, nós vemos também algumas expressões importantes para nós. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses de vossos pais, aos deuses dos amorreus, que é um outro nome para cananeus, os habitantes daquela terra onde eles estavam. Então, este chamado às famílias aqui, em segundo lugar, é um chamado decisivo. É um momento decisivo na vida daquele povo. Josué estava para partir. Então, o coração dele temia que aquele povo, de repente, pudesse não continuar no mesmo propósito de servir a Deus. Então, ele coloca diante do povo esta realidade, de que haviam deuses no passado, inseridos na vida de suas famílias, e de que há deuses falsos também, que estão ali presentes na cultura daquele povo que os cercava, os cananeus. Então, eles deveriam agora tomar a sua decisão, é um chamado decisivo de permanecer em Deus e em sua palavra. Jogando fora um passado sem Deus e buscando um presente com Deus. Essa é a proposta que vem aqui através desse chamado decisivo. Então, é apontado ali, através da palavra de Deus, que eles deveriam prosseguir para o alvo, para o seu objetivo, que era continuar conquistando aquele lugar, que era continuar servindo a Deus e proclamando a sua palavra. Que não se desviassem nem para a esquerda, nem para a direita. Que não retrocedessem para uma vida no estilo das suas famílias, dos seus antepassados, ligados a falsos deuses, e que nem também viessem a tomar os deuses deste povo estranho que estava ali ainda ao redor deles, e eles se desviassem também do seu propósito e do seu caminho. Na realidade, o que Josué está dizendo àquele povo é: não faça nada sem a direção de Deus. Ou seja, vocês têm conhecimento de Deus, vocês têm conhecimento da lei do Senhor, que foi revelada a Moisés e que Moisés passou a nós, o povo, naquela época, e que agora então eles deveriam perceber todo esse contexto de novidade e de um chamado para viver junto a Deus, ao Deus que os havia libertado do Egito, e então fazer as suas considerações e voltarem-se a Deus, permanecerem em seus caminhos. Então, não façamos nada sem a direção de Deus. E onde buscar essa direção? Na sua própria palavra. A palavra de Deus é que vai nos firmar os pés nos caminhos retos que temos conhecido e no qual devemos permanecer. Josué capítulo 24, nos versículos 16 e 17, nos dizem: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, ele é quem nos fez subir
a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O que o povo está recordando aqui é o relacionamento que eles tiveram com Deus, a partir da lei recebida através de Moisés e a partir do caminhar de acordo com a vontade de Deus e ver o agir de Deus em toda a sua caminhada, em toda a sua história vivida ali no deserto. Nós conhecemos esse Deus. Foi ele que nos fez subir da terra do Egito. Foi ele que nos acompanhou, nos tirou de lá, da casa da servidão. E a cada passo que demos pelo deserto, ele nos enviou os seus grandes sinais. Então, não há outro Deus, não há uma outra proposta, não há um outro estilo de vida para nós, a não ser continuar a obedecer ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 23 diz: Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué agora estava chegando junto mesmo. Estava falando com o povo dizendo: olha, eu sei que ainda há deuses estranhos no meio de vós. Eu sei que muitas casas ainda estão a se dedicar a deuses falsos. Então agora chegou o momento de colocar para fora, de deitar fora deuses estranhos e inclinar o coração ao Senhor. Esse movimento do coração inclinado ao Senhor acontece quando o peso da falsidade é retirada. Essa é a ideia que o versículo traz para nós. Retira-se algo falso para que algo verdadeiro, novo, se instale. Esse é o sinal de um coração inclinado ao Senhor. Um coração que está posto no Deus revelado a Israel. E este coração, então, passa a pulsar com nova vida, um novo compromisso. Viver essa aliança estabelecida com Deus. Essa é a proposta do Senhor. Mas ainda, dentro deste chamado às famílias, nós vemos ainda no mesmo versículo, no versículo de número 15, na parte B do versículo, quando é dito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, o líder do lar e sua esposa, e minha casa, filhos e filhas, bens, serviremos ao Senhor, decisão de agora para sempre. Então, quando Josué se levanta e diz: olha, eu não sei qual vai ser a opção que vocês vão fazer nesse dia, mas eu quero dizer que a mim me cabe me levantar e fazer uma opção por Deus em nome da minha casa. Portanto, ele, como líder da nação e também como líder da sua casa, ele se levanta e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz eu, ele está trazendo juntamente, com certeza, sua esposa, ele está trazendo seus filhos e filhas, e ele está trazendo também todos os seus bens para dentro deste compromisso, deste chamado para cada casa, e que ele sabia que a casa dele estava incluída. Nós serviremos ao Senhor. Essa é a decisão tomada. Olhando sua casa e família deste ponto em diante para uma vida com Deus. Essa era a visão de Josué para a sua própria casa. Esta era a visão e o desejo de Josué para toda a nação. Para que aquele entendimento de que cada casa é chamada a um compromisso com Deus para ser vivido para sempre, por toda uma vida. Porque a aliança feita com Deus é inquebrável. Deus não volta atrás no seu chamado para nós. Nós, como casa, somos chamados a vivermos nessa vida compromissada com o Senhor. Josué 23:8 diz: mas
Ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis. Vocês vão estar de tal maneira com as vidas entrelaçadas que será impossível desfazer as casas e Deus, as famílias e o Senhor, vivendo de uma forma tão entrelaçada, tão profunda, que não há como desfazer. Nós estamos guardados na mão deste Deus, que nos chamou para um compromisso de fato com Ele. A conclusão que chegamos aqui é que o texto chama a atenção das tribos e famílias que as compõem a tomarem a firme decisão de prosseguir nos caminhos do Senhor e continuar possuindo a terra e levando em seus corações e lares a santa lei de Deus, e assim cumprirem seus propósitos e missão de ser casa separada para o Senhor. Portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras de Josué ecoam para nós hoje, nos atingem hoje, nos convidando também para que a gente venha a proferir as mesmas palavras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E qual a aplicação que nós temos para com essa palavra? A aplicação que nós temos é que em Cristo nós e nossas famílias temos um chamado a servir a Deus. Atos 16, 30 a 34 nos lembra este trecho. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É a família aqui, daquele carcereiro, agora rendida aos pés de Deus, ao redor da mesa, alegres porque estão vivendo uma nova vida. Paulo e Silas na prisão puderam pregar aquele carcereiro. Ele recebeu a Cristo Jesus, recebeu nova vida em Cristo Jesus. E a sua família, juntamente com ele, começou daquele dia em diante a viver este chamado de ser uma família para o serviço do Senhor. E ainda, em Cristo, nossas famílias tomam firme decisão. Ainda Atos, no capítulo 16, mais os versículos 14 e 15 agora. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Mais uma pessoa que, rendida a Cristo, abre as portas para que todo lar, para que toda a casa, para que toda a família fosse atingida com esta proposta de firme decisão de viver uma vida fiel ao Senhor. E ainda, em Cristo, todas as famílias se submetem a Deus. Efésios 3, 14 e 15, o apóstolo Paulo, orando pelos efésios, orando pela igreja ali, orando pelas famílias que compunham aquela comunidade, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem
todo o nome, de quem toma todo o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O apóstolo Paulo dizendo aqui que toda a família, naquele instante ali, tinha tomado para si o nome do Pai. Viviam debaixo desse nome. Estavam ali famílias que se submeteram a Deus e que viviam agora, em Cristo Jesus, uma nova vida. Todas as famílias da face da terra estão sendo chamadas a um compromisso. A sua família, a minha família, a família de quem mais possa estar nos ouvindo nesse instante. A proposta é que você e a sua casa se curve em adoração, em serviço ao Senhor. Que cada um possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pai amado, glorificamos o teu nome e te agradecemos por cada família, Pai. Cada família da nossa comunidade, cada família, Senhor Deus, de conhecidos nossos, colegas de trabalho, pessoas que porventura possam estar nos ouvindo agora. Que a tua palavra caia sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, sobre cada filha, sobre todos, Pai, para que se curvem e digam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que o Deus glorioso, Criador nosso, Pai de amor, e também Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o Espírito Santo de Deus, o Senhor nosso Consolador, derrame suas bênçãos e nos abençoe, hoje, amanhã e depois. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.